Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Vamos lá, edição de meio de semana, quarta-feira, 19 de abril de 2023. A Igreja Original de Cristo, a católica, romana, apostólica, ela venera os seguintes santos: Expedito, Sócrates e Gálata, e vivencia a segunda semana da Páscoa. Então, estamos vivenciando a segunda semana da Páscoa, desde domingo, tá? Então é um período especial da igreja, ainda, né, com leituras sobre a história da Páscoa. Abril é o quarto mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Paixão de Cristo, da Páscoa, do hino nacional brasileiro. Bem, é o mês então do café, mês do índio, do exército, do Tiradentes, do PM, do PC, do descobrimento do Brasil. São várias datas comemoradas. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no mês de março, dia 20 às 18h25. Olha, dia 19, a fase da Lua é quarto minguante. Estão se passando 109 dias do ano, faltando 256 dias para terminar 2023. É o dia do Exército Brasileiro, hein? 19 de abril, e dia do Índio ou dos povos indígenas. Alguns indicadores da economia brasileira eu passo para vocês. Salário mínimo nacional vale R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%, divulgado agora em abril de 2023. Cotações da sexta-feira, 14 de abril de 2023, para o café no Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica bebida dura, a saca de 60 quilos do produto em grão, R$ 1.055. Arábica bebida Rio, 940. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 643. Já no mercado financeiro em São Paulo, no fechamento dos negócios no dia 17 de abril de 2023, segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 4,93. A Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve baixa de 0,2%, a 106.015 pontos. Agora eu vou falar para vocês de entretenimento na televisão. Novela para a família. A novela bíblica Reis voltou à telinha da Record TV. Eu já vi o primeiro capítulo, muito bom, hein? Foi na segunda-feira, 17 de abril de 2023. Com isso, a Record se associa às novelas para a família também exibidas no SBT, né? As novelas com muitos jovens no SBT, que são escritas por Dona Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos, e que também tem um contexto muito familiar. Na novela Reis, na nova fase, vê-se o destaque para a história do rei Davi, da linhagem de Jesus Cristo. Os episódios vão ao ar às 21 horas após o Jornal da Record. A produção se baseia nos livros de Samuel, Reis, Crônicas, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Salmos. É o período em que a terra dos judeus passa a ser governada por reis, e não juízes, né? Deixando para trás o tempo dos juízes. Cristiane Cardoso, filha do pastor Edir Macedo e do dono da Record, né? Filha do Edir Macedo e de Dona Esther, a Cristiane é autora da obra dramatúrgica. Olha aí, outra escritora, igual a Dona Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos. É escritora, né? É novelista,
Agora temos a filha do pastor e bispo Edir Macedo, Cristiane Cardoso, escrevendo as obras novelísticas da emissora do pai. A nova fase será concluída com a conquista da região de Jebus, posteriormente chamada de Jerusalém. Parabéns aí pela boa produção, ok? Olha, gente, mais aumento vem por aí nesse governo petista que está aí. Tem mais aumento. Você está pronto? Novos preços serão praticados a partir do dia 30 de abril de 2023 nos jogos da Loteria da Caixa. A aposta simples da Mega Sena subirá mais de 10%. Passará de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil sai de R$ 2,50 para R$ 3,00. A Quina de 2 para R$ 2,50. Lotomania de R$ 2,50 para R$ 3,00. No dia 3 de maio, o jogo mínimo da Time Mania subirá de 3 para R$ 3,50. E o dia da sorte de 2 para R$ 2,50. É um aumentinho aqui, um aumentinho ali. Isso vai influir no nosso bolso e vai encher os cofres do governo. Já pensou 50 centavos de cada joguinho desse aí? Não é fácil, gente. Estamos perdidos mesmo. Rapidinhas, auxílio creche para juiz. Olha essa. CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomenda o pagamento de auxílio creche para juízes de todo o Brasil. A reivindicação foi feita pela Associação de Magistrados do Rio Grande do Sul. Auxílio creche para magistrados. Rim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou por uma cirurgia complementar a fim de contornar um problema nefrológico. Ele já havia recebido um procedimento operatório para eliminar cálculos renais em viagem de trabalho à Inglaterra. E agora houve uma outra intervenção complementar. Agora eu falo de móveis de luxo, gente. Tá dando o que falar essa informação, hein? A primeira-dama da gestão petista no Planalto Central e seu marido, o chefão do PT, né, compraram um sofá por 65 mil e uma cama por 42 mil, ou seja, mais de 100 mil reais no sofá e numa cama. O fato repercute, pois a primeira-dama anterior, Michele Bolsonaro, era muito simples. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma cristã muito simples. E ela, inclusive, informou que, na sua época, utilizou os móveis da própria família na casa do Planalto, em clima de simplicidade e atendendo até o gosto de sua filha. Outra notícia, olha, Moro, sobre o ex-juiz Moro e agora senador. Uma outra notícia que reverbera nas mídias. É a propalada sugestão da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, né, para prender o senador Sérgio Moro pela divulgação de que ele teria dito que o ministro do STF, Gilmar Mendes, vende habeas corpus. Meu Deus do céu. O parlamentar e ex-juiz respondeu que suas palavras foram retiradas do contexto. Gente, mas vê se isso é razão para mandar prender um senador da República. Eu não sei em que Brasil estou, não. Fala a verdade, hein? Vou falar a verdade para vocês. Eu não sei, né, em que país estou, não. Sem ouvir o senador mandando prender. Não dá para entender isso, não, gente. Não sei em que país eu estou. Aonde estou? Olha, alguém acredita? Saem notícias de que os Estados Unidos estariam criticando a gestão federal petista aqui do nosso país, que está aí desde o dia 1º de janeiro de 2023, por causa de envolvimento com a China e a Rússia. Ora, eles mesmos lá dos Estados Unidos
através do partido aí do Joe Biden, atual presidente, se mostraram simpáticos a essa ideologia marxista na última eleição aqui no Brasil. Né? Se mostraram simpáticos, lenientes, e agora estão criticando. A crítica agora, então, não deve passar de balela ou falatório sem eficácia só para encher páginas de jornal, acredito eu. Porque eles ficaram aí, né? Esses pessoal ligado ao Biden, ficaram ligados também ao atual gestor aí, petista, e vem reclamar agora. Não sabiam, não? Não tem estrategistas lá, não, para saber que estavam lidando com o mal? Pelo amor de Deus, hein? Invasões do MST se intensificam. Olha, o nosso Brasil está perdido mesmo. O movimento do Sem Terra invadiu uma área de terras da empresa Suzano, antiga Aracruz Celulose, em Aracruz, no norte do estado do Espírito Santo, no dia 17 de abril de 2023. No estado de Pernambuco, várias propriedades rurais também foram invadidas desde o dia 15 de abril. Sedes do INCRA e da Embrapa em diversos estados brasileiros também foram ocupadas. Olha, gente, a situação não está bonita não, hein? Aliás, está super feia. Meu Deus, o que será do nosso país? Há propostas de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para investigar as ações ilegais do MST na Bahia, no Congresso Nacional, mas ainda não houve nada concretizado. É só falatório, 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 não sai nada, né? E tem um conflito político, social e militar com mortes num país da África. Olha só essa notícia. No país africano do Sudão, quase 200 pessoas já morreram em 3 dias de conflitos sociais, políticos e militares. Um grupo paramilitar se rebelou. Uma rebelião lá. E enfrenta as forças legais em grandes protestos. Cerca de 1.800 sudaneses ficaram feridos até o último cômputo que eu registrei aqui no dia 18 de abril. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi comunicada sobre os embates e realiza esforços pela pacificação e suspendeu serviços sociais prestados ao país. Olha só, gente. Puxa vida, hein? Tá triste o negócio lá. Quase 200 pessoas mortas. Conflito social, político e militar no Sudão. Pesquisa informal de preço. Olha, quem me segue sabe que eu pesquiso em 2 ou 3 estabelecimentos antes de adquirir produtos para a minha casa. Quando eu encontro o menor preço, eu compro e passo para vocês o local para que vocês também possam comprar. Olha, dou uma dica aí, hein? Biscoito creme cracker com gergelim e biscoito creme cracker comum, integral, laminado, da marca Sarlone, 200 gramas, R$ 1,79. R$ 1,79. O menor preço que eu encontrei em Colatina foi no supermercado Gurizão, no centro de Colatina. Colatina, cidade da região noroeste do estado do Espírito Santo. Agora eu falo para vocês de manchetes da capa do jornal A Tribuna, editado na terça-feira, 18 de abril de 2023, em Vitória. Eu transmito as manchetes aqui porque é o único jornal que circula de forma impressa aqui no meu estado do Espírito Santo. Eu dou muito valor ao jornal impresso, ao livro, aos impressos em geral, né? Então por isso eu divulgo aqui, porque é o único. Eu tenho muitos amigos que adquirem o jornal e gostam de saber, né, o que saiu na capa. Alguns não têm tempo de comprar, aí quer saber o que saiu na capa. Eu passo para as pessoas aqui no meu web jornal. Vamos lá? Músico reclama de som, é morto e policial preso. O PM Lucas Torresani confessou ter atirado em Guilherme Soares na madrugada em Vitória. O crime aconteceu no prédio onde a vítima morava após ele se queixar do barulho. Minha nossa, hein? Situação difícil. Meu filho só pediu para que abaixasse o volume. Tem essa frase aqui, né? Abaixo de uma fotografia.
Então, a situação tem que ser investigada. Vitória, futebol, hein? Vitória vai com novo elenco para a Série D, hein? Promessa de fazer o Flamengo ser campeão de novo. Será que vai fazer? É o novo técnico, hein? Sampaoli, né? Eu estou lembrando de São Paulo, uma localidade, eu acho que da Alemanha, onde eu estive. São Paulo, foi na Alemanha, sim. Mas é Sampaoli, o técnico do Flamengo, é o argentino, né? 2 milhões já sofrem com estresses no Espírito Santo. Moradores querem ensaios de samba nos galpões do Porto. Integrantes da Escola Unidos da Piedade estão pedindo, né? Fazendo essa reivindicação. Conselho vai decidir novas mudanças no FGTS. Pop.zap, viúva de jornalista e apresentador Marcelo Rezende, morto em setembro de 2017, está falando alguma coisa aqui, mas não deu para ler. Eu fui tentar ler a legenda ali, a palavra lá, não deu para ler, né? Fico devendo a vocês, ou então vocês têm que comprar o jornal para ver. Deixa eu falar também da quarta-feira. Quarta-feira, 19 de abril, às 19 horas, não haverá missa na catedral, e sim celebração da palavra, tá? Na quarta-feira, então, na Catedral de Colatina, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Agora vamos falar de loteria. A loteria mais famosa da Caixa Econômica é a Mega Sena. Está acumulada, hein? Acumulou e vai 16 milhões. O concurso 2583 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 15 de abril, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 02, 20, 27, 30, 52 e
59. O próximo concurso, 2.584, ocorre nesta quarta-feira, 19 de abril, com estimativa de prêmio de 16 milhões. E já há um acumulado superior a 9.273.000 reais. A quina da Mega Sena teve 51 ganhadores e cada um tem direito a mais de 58 mil reais. Os 3.786 que fizeram a quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.116. A arrecadação do último teste somou R$ 51.318.000 reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50 e os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Chuva de outono! Olha, estamos no outono, né? E teve chuva de outono aqui no meu município base, Colatina. Choveu consideravelmente em Colatina na madrugada do último sábado, dia 15 de abril. Olha, o início da intempérie foi com alguns relâmpagos, raios, trovões, e depois veio a água de outono de forma consistente e continuada por alguns minutos. Isso aconteceu nos primeiros minutos, né, do dia, quer dizer, durante a madrugada, né? Vamos lá então, tem mais informação para você. Agora eu vou falar da festa dos amigos. Eu recebi aqui uma informação sobre festa dos amigos. Você já ouviu falar? Pois é, coisa boa, hein? No dia 10 de junho de 2023 será promovida a Festa dos Amigos com Open Bar no Cerimonial Simonácia, em Colatina. O traje será sport fino. O ingresso custa R$ 140. Os contatos podem ser mantidos pelos telefones 0 Operadora 27 998 480921 Admilson, 99912 9410 Isidoro. Bem, depois vocês verificam no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, edição de 18/4/2023. Casa da Mãe Joana. Gente, é um comentário aqui, opinião, que eu quero passar para vocês, porque eu estou triste com o nosso Brasil. Não só eu, né? Tem milhões de brasileiros tristes com os rumos do nosso país. Fazem tudo o que quiserem. Olha, esse pessoal petista que está aí na direção federal do país sabe que pode fazer o que bem quer, que não vai acontecer nada. Há ouvidos moucos que não sabem de nada, que não querem saber em todos os níveis da republiqueta. Infelizmente. Aí, a atual dama mobilia com luxo a moradia do Planalto com dinheiro público, sem se importar com valor. E isto porque o dinheiro é dos impostos dos brasileiros. Olha, e vão continuar fazendo o que quiserem, pois não há ninguém com discernimento e coragem para barrar essa situação. Olha, minha gente, é triste ver isso. Uma sociedade putrefeita, como já disse Rui Barbosa. Parece que a volta de Cristo Jesus está mesmo próxima. Agora eu vou falar para vocês sobre uma entrevista que eu fiz e que está nos meus endereços eletrônicos, meus endereços telemáticos, hein? Consulte aí depois. A entrevista que eu fiz com um colega de trabalho meu, foi colega de trabalho, colega de profissão, o Jones Rufino, locutor e músico. Jones Rufino nasceu em Santa Júlia, na época no município de Santa Teresa e hoje em São Roque do Canaã, no estado do Espírito Santo, durante a década de 1960. Na mesma época, os pais viajaram com toda a família para Colatina, quando Jones tinha por volta dos 12 anos. A árvore genealógica tem os ramos africano e italiano, este último pelo lado dos Facchetti e Torresani. A família morou inicialmente na região de uma ilha do Colégio Marista, instituição onde o jovem estudou, e nasceu o estímulo para ser músico ao ver a banda de Jet Boys. Participou da criação da banda de Firestone
na Avenida Rio Doce. Foi crooner e baixista nas bandas Imagem, Som Livre, Os Favoritos, Os Tremendões, entre outros grupos. Após os shows, Jones participava do grupo de canto da Igreja Católica de Colatina, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Até hoje ele participa quando possível. Ele também se mostra um devoto da intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus Cristo, seu Filho, pela nossa salvação, rezando o terço do rosário e outros diariamente, de uma forma bastante fervorosa. Jones começou no rádio se inspirando no narrador esportivo Antônio Henrique, o qual observava na cabine de rádio do Estádio Municipal Justiniano de Melo e Silva Neto, nos anos 1960, obtendo tempos depois o apoio do saudoso proprietário da radiodifusora, Geraldo Pereira, empresário, locutor, advogado e cantor, que o contratou não só como locutor, mas também como músico para o grupo Imagem. Geraldo também foi um grande professor de dicção e impostação de voz para o jovem Jones, no início da atividade de radialista. Laíra Antolini, Dona Lala, Dailton Manhago, Carlinhos do Detran, Maurício Negrelli, Horácio Carlos e Samuel Silva Martins são alguns profissionais de rádio contemporâneos de Jones, cuja recordação vem à mente dele durante a entrevista. Jones fez praticamente de tudo no rádio, como locutor da noite, da tarde e da manhã, nas áreas de esporte, notícia, show. Hoje atua como locutor de gravações de textos de propaganda e em porta de lojas comerciais, executando um belíssimo trabalho de chamamento da clientela para as compras. É a comunicação imediata, né? Muito diferente daquela que acontece no rádio ou na televisão. É um modo diferente de comunicação. Jones tem 3 netas e 3 filhos. As netas são Isadora, Marina e Eduarda, as quais o vovô Coruja faz questão de levar e buscar nas escolas diariamente. O filho Harley é professor de música. O Harley puxou ao pai, né? É professor de música. Úrsula e Liza são as 2 filhas. Como hobby, Jones restaura bicicletas antigas, aparelhos de rádio, aqueles também antigos. José Alves, Agenor Alves e seu genário são vizinhos antigos, em torno do ano de 1968, quando Jones chegou à Avenida Rio Doce. O imóvel onde mora foi construído após a grande enchente de 1979, quando praticamente muitas casas ribeirinhas do Rio Doce foram destruídas em Colatina. Além do Rio Doce, a linha férrea da companhia Vale passava ao lado de sua casa, sendo retirada durante a década de 1970, na administração do saudoso prefeito Paulo Stefanoni. Para Jones, morar em Colatina é um grande estímulo. É uma grande alegria pela alta qualidade de vida e o menor custo de vida do território espírito-santense. Olha, uma boa consideração do Jones, hein? Alta qualidade de vida em Colatina e o menor custo de vida no estado do Espírito Santo. Catequese e religião agora. Vamos falar um pouquinho sobre igreja, sobre Deus, espiritualidade. Vigário de Cristo. Você sabia? O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciência e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Excomunhão. Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá o anticristo, né? Virá a apostasia.
abandono da crença pelos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado que se oporá a Deus. Isso está na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Divino, Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é Criador, o Filho é Redentor e Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Número de sacerdotes. O professor e escritor de História da Igreja, Felipe Aquino, informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isso significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas em todo o planeta. Você já imaginou o que é isso? 400 mil missas diariamente. Porque todo padre tem que rezar missa diariamente, né? Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amigos e amigas, vamos ao momento de atualidades. É aquele momento especial em que nós passamos para vocês comentários, opiniões, e são informações válidas para qualquer tempo. Essa informação aqui, essa impressão é muito importante. São claras e troantes as transformações sociais que vão se impondo no Brasil e no mundo para pior na atualidade. Essas mudanças, elas vão surgindo como nunca houve e nem sempre passam pelos legisladores, o poder legislativo, não. São determinadas por alguns integrantes de justiça, de governos, e as pessoas vão tendo que cumprir numa espécie de adesão automática. Eu diria, por livre e espontânea pressão. Olha, as pessoas vão vivendo esse momento difícil de uma nova ordem mundial, uma nova era. As normas vão sendo impostas por órgãos públicos aqui e ali. E quando vamos prestar atenção, já é tarde. Decretaram uma valorização maior, por exemplo, dos bichos do que do ser humano, a ponto de prenderem pessoas por maus tratos a animais, mas flexibilizarem por morte de um ser humano no aborto. Aí vão surgindo novas e mais novas leis, normas, injunções, interpretações. A Constituição vai sendo vilipendiada. O preto tem mais direitos que o branco, o homoafetivo tem mais regalias que o heterossexual, o criminoso é mais valorizado que a vítima, a mulher se apodera de todos os nichos masculinos e o homem é cada vez mais desprestigiado. O político corrupto vale mais do que o honesto. Tudo na cara de parlamentares, juristas, governos, na cara de militares, e nada é feito para frear essa nova era que invade o Brasil e o planeta. E assim vemos a que ponto a conjuntura atual chegou, nos apresentando uma verdadeira libertinagem num mundo aparentemente ateísta, sem Deus, sem virtudes. Gente, observa-se que boa parte da sociedade está insana mesmo, grandemente formada, praticamente sem família, sem os valores universais cristãos. Na Itália, por exemplo, dizem que a famigerada política inclusiva, a feminilização dos homens e a falta de procriação familiar geraram uma população de idosos, de velhos, desfalcando a mão de obra ativa, a mão de obra jovem. E enquanto isso, imigrantes latino-americanos, árabes, africanos,
No caso dos árabes e africanos, grande parte de religião islâmica vão tomando conta da região europeia, com altos índices de fertilidade. E o que quer dizer isto? O tempo vai nos mostrar. Gente, não tá fácil. E para refletir, após a eleição de 2022 no Brasil, podemos dizer que vivemos num país bem surreal. O momento político é semelhante a um fictício e terrível filme denominado O Usurpador. Ditado popular, atenção, ditado popular para refletir: o hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Pesquisa. Olha, esquerda política prejudica mais a saúde. É uma pesquisa, um estudo. Esse estudo diz que ser da esquerda política é algo que dá muita depressão, leva mais à depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense são os esquerdistas, sofrem mais o problema da depressão que os conservadores, afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação oriunda dos Estados Unidos foi repercutida no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Agora temos aqui uma catequese. Deus se humanou para nos salvar. Houve um dia em que o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. É dia de graça, de bênção, de salvação. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse dia. Desde que houve o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que a salvação viria por uma mulher. Ela te esmagará a cabeça. E dela vem o Salvador. Na Anunciação, cumpre-se assim essa verdade e promessa divina. Deus não nos abandonou ao poder da morte. Com o pecado, entrou na nossa história a morte eterna. Uma vida sem Deus para sempre. No entanto, outra morte destruiu essa primeira morte, a morte de Cristo. Mas para que a morte de Cristo destruísse a morte que entrou pelo pecado, foi preciso que Deus se fizesse homem. Isto porque nenhum homem era capaz de oferecer à justiça divina um resgate infinito, pois o pecado fere a majestade infinita de Deus. Por isso, o Verbo se fez homem. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. A única coisa dos homens que ele não teve foi justamente o pecado, segundo a carta aos Hebreus. É o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo até o ponto em que deu seu Filho único para que todo que nele crer tenha vida eterna. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê no Filho de Deus. Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quando Maria recebe o Salvador no seu ventre, começa a nossa redenção. A criança passa 9 meses em seu ventre para nascer em 25 de dezembro, e por isso em 25 de março comemora-se a Anunciação. É o maior acontecimento da história humana. Deus se faz homem. Diante desse mistério que não cabe na nossa mente, pois é algo que transcende toda a nossa inteligência, vemos como Deus nos ama e como somos importantes para Ele. E esse menino nasceu para ser pregado um dia na cruz, a fim de que, pelo seu sangue, o ser humano fosse arrancado das mãos do demônio e trazido de volta para o reino de Deus. É o amor infinito de Deus por nós,
que devemos agradecer, não o ofendendo pelo pecado. Devemos também aceitar a vontade de Deus na nossa vida, o que acontece conosco e não conseguimos evitar. É preciso oferecer isso a Deus na paciência para juntar o nosso sofrimento ao sofrimento redentor de Cristo. Olha que importante reflexão. E temos uma outra reflexão aqui também sobre a presença substancial de Cristo. São informações do canal do YouTube, professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, hein? Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente, materialmente, na alma do fiel, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se o católico quiser, pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente. Informação também sobre freis. Tem frei que é padre e tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de freis. Alguns são ordenados, portanto, são sacerdotes, padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Alma. Olha, a inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela, mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação. Não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Outra informação, revelação. A teologia, segundo o professor Felipe Aquino, é revelação, não é ciência. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência, como a parapsicologia, por exemplo, respeita a revelação divina, ela é bem-vinda. Caso contrário, não pode ser aceita na religião. Primeiro, os pais. Não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Cristo. É uma tradição da igreja, mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você precisa. E temos agora Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus para o português, significa Vinde, Senhor Jesus. Nossos irmãos evangélicos ou protestantes colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata. O significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Será a parousia, o fim da história, o fim desse tempo e espaço que existem hoje, e Jesus virá com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Algo cósmico e transcendental, sobrenatural. Queremos o céu? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.